Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges. Sou o criador desse canal no YouTube Deus e Homens, como também do site da página no Facebook Deus e Homens. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, a Bíblia sobre Escrutínio. E baseado no meu livro, toda semana nesse canal iremos analisar uma passagem bíblica de maneira profunda. Mas antes de entrar no assunto, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis e ative o sininho de notificações. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar na descrição os links para que você possa acessar e adquirir meu livro. Tem na Livraria Cultura, tem na Amazon e até mesmo no meu próprio site. Você pode adquirir diretamente do meu site. Também vou deixar na descrição desse vídeo os links dos outros vídeos que nós já fizemos. O relato que vamos analisar hoje está registrado no livro bíblico de Êxodo, do capítulo 1 até o capítulo 14. É a famosa história do êxodo bíblico, aonde, segundo o relato bíblico, Moisés lidera o povo israelita e tira eles do Egito, de uma condição de escravos, e leva eles através do Mar Vermelho, atravessa o Mar Vermelho de maneira milagrosa, e o exército egípcio todo morre afogado nessa ocasião. É um relato muito extenso, porém é uma história muito conhecida, né? Já foi tema de novela aqui no Brasil, muito famosa, deu muito ibope, né? Muitos filmes hollywoodianos já fizeram versões desse acontecimento, né? Tem o filme Os 10 Mandamentos. Mais recentemente foi feito um filme chamado Deuses e Reis, que fez muito sucesso. Então, no geral, essa é uma história que a maioria das pessoas já conhece bem, já sabe os detalhes. Então nós não vamos entrar muito nos detalhes da história, porque a maioria já conhece. Aqueles que tiverem algum dúvida sobre a história em si, podem ler na sua Bíblia, aí na sua casa, no relato de Êxodo, do capítulo 1 até o capítulo 14. Agora, nós vamos concentrar mais justamente numa análise sobre esse relato e vamos escrutinar um pouco melhor esses acontecimentos para vermos que realmente são acontecimentos que têm certos fatores de difícil explicação. Raciocine comigo. O relato bíblico fala de um número astronômico de pessoas saindo do Egito, um êxodo em massa, e o relato inclusive detalha o número de homens aptos para o exército. Segundo o registro, lá fala claramente que mais de 600 mil homens aptos para guerrear saíram nesse êxodo em massa do Egito. 600 mil homens. Raciocine bem. 600 mil homens. Quer dizer, homens aptos para o exército seriam homens acima de 18 anos, né? Tirando crianças e adolescentes, e também tira os idosos. Nesse meio termo aí, a Bíblia especifica 600 mil homens. Se formos acrescentar os jovens, as crianças, os idosos, as mulheres, podemos chegar aí fácil, numa astronômica quantia de 3 milhões de pessoas. Imagine, gente, 3 milhões de pessoas saindo em massa do Egito. 3 milhões de pessoas. Agora você pense bem. Esse número corresponde a uma população de uma grande metrópole aqui no Brasil. Agora você imagine fornecer para 3 milhões de pessoas água, comida, fornecer roupas, fornecer abrigo. Você já parou para imaginar a dificuldade que é fornecer alimento para uma grande metrópole de 3 milhões de pessoas hoje em dia, com toda a tecnologia, toda a facilidade de agricultura, de transporte, de supermercados? Agora imagine isso há 3 mil anos atrás, e no meio de um deserto inóspito, que não tinha água, não tinha comida, não tinha proteção natural nenhuma, que de dia fazia um sol escaldante,
À noite, um frio terrível. Agora faça um quadro mental. Essa multidão de 3 milhões de pessoas vagando pelo deserto. Eu pergunto a vocês, aonde que essas 3 milhões de pessoas acharam comida, água e abrigo durante 40 anos? O relato bíblico tenta dar uma explicação de forma milagrosa, falando que caía um maná do céu todos os dias, que eles recolhiam essa comida que caía do céu e dava de alimento para essas 3 milhões de pessoas. Fala que de vez em quando apertava lá, Moisés batia na rocha e saía água no meio do deserto. Fala que as sandálias e as roupas deles não se desgastavam com o tempo. Né? Então, quer dizer, fala de um enxame de cordonizes, quer dizer, de aves que caía lá no meio do acampamento quando eles tinham vontade de comer carne. Então, há uma série de relatos fantasiosos para tentar dar sentido a uma história tão absurda como essa. Mas pense bem, uma pessoa razoável, sensata, tem como acreditar na quantidade imensa de pessoas dessas, 3 milhões de pessoas vagando por um deserto inóspito e sendo cuidado dessa maneira, de maneira tão fantasiosa? Realmente fica difícil, né? Deus poderia ter usado esse maná para acabar com a fome do mundo hoje na África, por exemplo, que as crianças lá estão morrendo, todo dia morre lá milhares de crianças, mas não. Ele resolveu jogar esse maná nessa época, né, para 3 milhões de israelitas saírem da escravidão no Egito. Se analisarmos de maneira lógica, é um relato totalmente exagerado e fantasioso, típico de um mito ou de uma lenda. O mais impressionante nessa história é que os arqueólogos, os geólogos, os estudiosos do assunto já fizeram todo tipo de pesquisa nessa região, analisaram de maneira minuciosa, porque veja bem, é um relato muito famoso, né, que influencia milhões de pessoas, então obviamente isso é alvo de um estudo profundo, detalhado, né? Esses lugares do Egito, de Israel, são os lugares onde existem mais arqueólogos trabalhando, mais geólogos, mais estudiosos no assunto, tentando achar evidência de alguma coisa. E eu pergunto para vocês, será que existe evidências desse êxito em massa de 3 milhões de pessoas que ocorreu há mais de 3 mil anos atrás? Pois o mais impressionante disso tudo é que não existe nenhuma prova material disso. Nem escritos antigos colaboram para esse relato, nem do Egito, nem das outras nações ali em volta. O único relato que fala sobre isso é o relato mitológico e lendário que está na Bíblia, que obviamente foi escrito por pessoas que queriam contar uma história, né? Segundo os estudiosos, historiadores, o Êxodo, o relato do Êxodo, foi compilado na realidade já no exílio de Babilônia, quando os judeus estavam lá exilados em Babilônia após a destruição de 587 a.C. A cidade de Jerusalém foi destruída e muitos judeus foram levados para o exílio em Babilônia. E ali, longe de sua terra, né, sem perspectiva nenhuma, os escribas judeus resolveram pegar aquelas lendas, aqueles mitos que o povo tinha e começou a colocar aquilo por escrito, como uma tentativa de tentar manter a cultura daquele povo mesmo exilado em outra nação. Então esse relato começou a ser elaborado nessa época. Agora, segundo o relato, os acontecimentos ocorreram 1500 anos antes de Cristo. Mas, na realidade, se você analisar os relatos profundamente, ali existem fortes evidências de que foi escrito muito posteriormente a isso e que há registros ali de certas cidades, certos locais, certas moedas, maneiras como as pessoas lidavam, por exemplo, cidades de refúgio, transações comerciais, caravanas, cidades que já haviam um comércio muito forte, que, se formos analisar na época que é apontado pelo registro bíblico, essas cidades nem existiam. Essas moedas não existiam também.
essas transações, essas grandes caravanas comerciantes. Isso aí, nessa época, era tudo deserto, né? Então, são provas e mais provas de que esse registro é um registro lendário e que foi feito muitos anos depois do suposto fato. A história da infância de Moisés é muito parecida com o mito babilônico de Sargão. Segundo o mito babilônico, Sargão, semelhante a Moisés, foi colocado numa cestinha e colocado no rio, para descer o rio abaixo. Quer dizer, muito semelhante ao registro da Bíblia, onde Moisés também é colocado num cesto, colocado para descer no rio, e lá a filha do faraó resolve pegar o menino, criar e tal. Então, você percebe já aí a influência da cultura babilônica, onde os judeus eram exilados, lá em Babilônia, já influenciando na história que os escribas judeus ali estavam fazendo. Há um consenso entre os egiptólogos de que realmente nunca houve uma escravidão em massa no Egito. Não há evidências disso. Mesmo que os religiosos falem, mas os egípcios eles tinham a mania de não registrar suas derrotas e registrar suas vitórias, que isso era comum. Realmente, é algo que existia. As nações tinham essa mania de esconder as derrotas e exaltar as vitórias. Mas os arqueólogos e os egiptólogos, eles não trabalham só com escritos. Eles trabalham com artefatos, estudos de objetos antigos. Agora você imagine uma multidão de 3 milhões de pessoas, que segundo o relato bíblico, chegava a ser até maior do que a população do Egito. Ficar ali por mais de 400 anos, segundo o relato bíblico, eles ficaram ali desde que chegou a caravana dos judeus na época de José do Egito, tem aquela história, que num outro vídeo nós vamos analisar essa história, até a saída em massa de 3 milhões de pessoas, a Bíblia fala que eles ficaram 400 anos ali. 400 anos. Agora imagine 3 milhões de pessoas durante séculos e não existe ali nada que indique uma cultura tão diferente da do Egito ali. Não existe um artefato, não existe ruínas de cidades, de casas, de nada, né? Nada. Um prato, uma colher, entendeu? Uma cuíca, seja lá o que for, um objeto qualquer que tenha a ver com a história dos israelitas. Não existe nada. Não existe nada na história do Antigo Egito que havia essa escravidão em massa e que esses escravos construíram as pirâmides. Na realidade, segundo os egiptólogos, os construtores das pirâmides eram trabalhadores assalariados. A escravidão, se existia no Egito, era escravos domésticos e era um número muito pequeno, né? Na realidade, os trabalhadores tinham até vilas onde eles moravam, onde eles faziam as suas transações, tinham sua vida normal, né, sua vida social. Então, se você pode pesquisar todos os estudiosos egípcios, não existe nenhuma evidência de escravidão em massa no Egito, ainda mais uma escravidão onde havia 3 milhões de pessoas, uma nação maior do que a do próprio Egito. Então isso tudo indica que se trata de uma história fantasiosa, uma história mitológica criada pelos judeus para tentar fortalecer a cultura deles, pois eles estavam numa situação difícil quando foi escrito esse relato, já estavam exilados em Babilônia e precisavam unir a nação, precisavam fortificar essa nacionalidade deles, e por isso eles começaram a escrever e a criar essas lendas, né? Essas lendas mitológicas, fantasiosas, para unir de alguma forma aquela nação exilada. Se você quiser ver mais alguns detalhes, mais alguns artigos sobre estudiosos falando sobre esse assunto, eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links que contêm algumas entrevistas com alguns dos principais egiptólogos, arqueólogos, historiadores, explicando sobre isso. Vou deixar algumas matérias que eles escreveram, algumas entrevistas, vou deixar até o link de alguns vídeos para que você possa aprofundar mais
sobre esse assunto e ver que realmente não há nenhuma base para analisarmos essa história como sendo uma história verídica. Além disso também, como eu já falei no início do vídeo, o meu livro, A Bíblia sob Escrutínio, tem um capítulo especialmente dedicado a esse assunto. E nesse capítulo eu cito vários estudiosos, várias provas, né, várias evidências de que realmente se trata de uma epopeia lendária. E você, como eu já falei no início, pode usar os links que eu vou deixar na descrição para adquirir o livro, se você quiser aprofundar mais no assunto. Mas a questão é que, por mais que você tente, por mais que você procure achar sentido nessa história como sendo uma história real, você vai perceber que uma pessoa razoável não tem como encarar isso como um relato verídico. Muito bem, esse era o assunto que iríamos abordar hoje. Eu desejo felicidades a todos e até o nosso próximo vídeo.